perguntas com julgamento para o adolescente, elas são muito impactantes. Por que você é assim? Por que você faz isso? De onde partiu essa ideia? Imagina o tom, a voz, a pergunta. Então, tem uma estratégia bem simples. Em vez da gente perguntar, criança e adolescente, por que você fez isso? Porque aí a pessoa já vai atrás, né, de se defender. Concorda? O porquê. Você pode perguntar de forma mais suave o que aconteceu. Porque aí você vai estar dando oportunidade para o teu filho falar sobre os fatos. Contar a história. E ao contar os fatos e a história, ali também você vai ter oportunidade de saber os argumentos dele, o pensamento dele, os sentimentos dele. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! Hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que mexe com o coração de toda mãe e todo pai. Como construir uma relação harmoniosa e respeitosa com os filhos, evitando conflitos e fortalecendo vínculos. Para essa conversa, eu recebo uma mulher incrível, Dani Bandeira. Ela é especialista em psicologia positiva e mediação de conflitos e autora do livro Mediação Pais e Filhos, Como Evitar Conflitos e Construir a Paz Familiar. Dani vai nos mostrar que é possível, sim, viver a maternidade e a paternidade com mais leveza, sem abrir mão da autoridade, mas ganhando muito mais paz e conexão. Seja muito bem-vinda, Dani, e é com muito prazer que a gente, pela primeira vez, vai aqui conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Que é a paz, né, na família, a mediação entre pais e filhos, que é uma relação, ao mesmo tempo, muito bonita, mas também, muitas vezes, complexa, tumultuada. Sim, né? Gratificante, desafiadora. Exatamente. Independente aí, né, se é um pai solteiro, uma mãe solteira, uma família, enfim, sempre existe, né, muitos adultos com questões sérias, porque tem alguma questão lá, né, na relação com o pai ou com a mãe ou com os dois, irmãos também, não é isso? Isso. Então, vamos hoje aqui bater esse papo. Eu acredito que vai ser muito útil para quem está ali do outro lado assistindo. Então, se você gosta do tema, se interessa, conhece alguém que pode ser aí ajudado, né, por isso, já deixa aí o teu like, já compartilha, porque é muito importante que a gente espalhe conteúdos de qualidade que possa ajudar, né, as famílias a viverem em mais harmonia. Então, Dani, eu queria começar aqui já, te recebendo já com a primeira pergunta. Por que você resolveu, né? Porque você resolveu escrever, né, esse livro, Mediação Pais e Filhos. Você tem outras formações, não é isso? Sim. E atualmente trabalha na psicologia, mas nessa época que você escreveu o livro, você já era psicóloga? Não, eu não era psicóloga. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você e com vocês, né, que vão nos assistir, para compartilhar um tema tão útil e tão importante para a nossa vida e tão transformador para as nossas famílias. França, é assim, esse é o meu 6º livro, na verdade. Então, eu gosto muito de escrever, como você falou, e eu tenho livros na área de direito, tenho livros na área de comunicação positiva e tenho livros na área de educação parental, que é também uma área da psicologia. Legal. Então, quando eu escrevi esse livro, eu não era ainda psicóloga, mas ele já traz conhecimentos de psicologia positiva e da educação parental.
Esse Mediação Pais e Filhos, como evitar conflitos e construir a paz familiar, é o segundo Mediação Pais e Filhos. Então, tem um primeiro Mediação Pais e Filhos, que eu lancei em 2018, mas precisamente sobre a minha experiência em casa, como já a gente havia conversado. Sim. Eu fiz, antes de levar isso ao público, de levar isso para as pessoas, para as famílias, de começar a atender, né? E levar a educação parental propriamente dita para as pessoas, eu escrevi a minha própria experiência pessoal com a mediação, como a mediação ela influenciou na minha relação com os meus filhos. Então, tem o primeiro livro, Mediação Pais e Filhos. Interessante. Isso, porque eu só vim atender as pessoas e trazer a educação parental ao público quando eu já tinha feito 16 anos da minha própria experiência pessoal em casa com os meus filhos. Muito bem. Então, praticando as técnicas, colocando isso em prática, vendo o que funcionava, o que realmente não funcionava e construindo os meus próprios conceitos. Sim. Né? E aí, no caso, você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos que hoje já são adultos? Um tem 24 anos hoje e o outro 22 anos. Pronto, já são jovens adultos aí, Jovens adultos. E eu comecei tudo isso quando eles eram bebês. Um tinha 2 anos e o outro bebezinho. Então, eu estava num momento bem revolucionário da minha vida. Mestrado, dando aula, advogava, 2 filhos pequenos. E eu percebi que eu precisava fazer uma mudança, começando por mim mesma. Sim. Né? Então, escrever esse livro partiu da necessidade de levar, né, essa experiência, essa fala de que nós precisamos mudar, ou se estamos diante de um conflito, de um desafio, se aquilo nos desafia dentro da família, e que isso comece em nós. Sim. Esse é o primeiro passo. Então, essa mudança foi em mim. Então, todas as técnicas, todas as estratégias de mediação que eu trouxe da teoria da mediação para dentro do cotidiano, foi praticando comigo mesmo. Então, como é escutar um filho? Como é escutar para compreender? É diferente daquela escuta do cotidiano. Sim. Certo? É escutar para compreender. E o que é escutar para compreender? Observar o comportamento dele, observar os sentimentos dele, escutar sobre isso, né? Entender o que pode estar por trás daquele contexto. Isso é escutar para compreender. Imagina isso dentro do nosso mundo hoje, complexo. É verdade. Com pouquíssimo tempo que nós temos, né? E nessa correria que a gente anda. Exatamente. Nesse momento, eu disse assim, eu preciso dar essa parada para pegar todo esse conhecimento e fazer essa experiência comigo. Até porque a gente tem muito isso, né? Não adianta eu só conhecer, né? Eu ter acesso à informação se eu não pratico isso no meu dia a dia. Exatamente. Não é isso? Então, o conhecimento, ele só tem valor, no meu ponto de vista, se a gente consegue, de alguma forma, utilizar isso no nosso dia a dia. E você foi muito sábia, então, né, nessa sua escolha aí. Não, tudo bem, agora eu já estudei muito, já entendi, já sei de toda a teoria, agora eu vou ver aqui o negócio na prática, né? Na prática. Como é que é essa coisa que realmente eu acredito que existe ali vamos dizer, um momento que precisa fazer algum ajuste. Isso aqui eu aprendi desse jeito, eu li no livro tal assim, mas assim, no dia a dia não é bem assim. Não, eu vou a ter gente que fazer sabe um que ajuste. a prática é um pouquinho diferente. E também, o que eu percebi? Fazendo a experiência comigo, eu entenderia mais aquela mãe, aquele pai que vai chegar até a mim e aquela família, porque tem todos os detalhes, cada um tem seu contexto, tem suas necessidades e seus valores. Então, todos os meus atendimentos é respeitando totalmente tudo aquilo que você traz. É a dinâmica toda da a família, sua né? história será respeitada, será acolhida, será compreendida, né? E eu vou gerar reflexões, vou fazer perguntas e, ao mesmo tempo, ensinar técnicas, estratégias que todos nós podemos colocar no nosso cotidiano, mas nos respeitando, ou seja, te ajudar, te respeitando, não mudando, não é para mudar a forma como você vai educar, não. Porque todo pai e toda mãe, a gente parte do pressuposto, Carmen, que nós estamos fazendo o melhor. O melhor, exatamente. Então, você é vovó, então você está ali
curtindo, né, esse momento de vó, e está olhando lá para os seus filhos, para o seu filho e para a sua nora, e eu tenho certeza que eles estão fazendo tudo que eles podem. O melhor que eles podem, não é? Então, a gente olha para isso. Então, o pai e a mãe estão escutando. O que é que eu vou colocar? Olha, vocês podem escutar de um modo mais inteligente, mais assertivo, de um modo mais, né, compreensivo, de um modo mais respeitoso, né? Porque esse trabalho, ele transforma um pouco a nossa cultura. A nossa cultura, nós vivemos na cultura do conflito. A gente não escuta, a gente quer ser escutado, mas não escuta. A gente fala de autoridade, mas, na verdade, nós estamos praticando autoritarismo, né? A gente quer ser compreendido em relação aos nossos sentimentos, mas a gente sabe muito pouco sobre esse assunto. Não sabe como expressar isso e às vezes nem se permite também. Verdade. Entende? E, Dani, o que é que, dentro da tua experiência, assim, que sinais, né, as famílias podem já estar observando de que precisa ali ter algum tipo de intervenção, acompanhamento de um profissional, buscar realmente, né, essa ajuda, essa rede de apoio, para que a coisa não desande de vez, né? Que pequenos sinais você pode dizer aqui para a gente, que as pessoas que estão ali assistindo possam já observar que está acontecendo isso, deixa eu ficar mais atenta, né, para que não cause aí um conflito maior. Sim. Bom, o que a gente pode... O que os pais podem perceber? É muito comum disputa de poder. Disputa de poder entre pais e filhos. Pais e filhos. Pais e filhos. Pai e mãe. Pai e mãe, não. Pai e filho, mãe e filho. Né? Nessa relação. Sim. Disputa de poder. Esse relacionamento de pais e filhos é um relacionamento hierárquico. E é necessária essa hierarquia. Por isso a gente fala tanto que é importante a autoridade. Então, é preciso ter autoridade. E aquele filho, de repente, ele quer autoridade, ele já sabe sobre a autoridade, ou ele já nasceu um líder. Então, você fala muito sobre liderança. Então, eu posso trazer aqui. É tão interessante isso. E não é tão ruim. Então, às vezes, a mãe chega para mim e diz assim, meu filho não me obedece, Dani. Eu falo e ele não me obedece. Eu dou os comandos e ele não me obedece. E, às vezes, Carmen, isso é uma coisa positiva, né? Positiva. É verdade. E tão bonita. E quando eu olho para isso, às vezes, o que é? É uma mãe que é líder e um filho que é líder. É verdade. E eles já estão ali. Isso aconteceu comigo, com a minha mudança. O que aconteceu? Uma mudança, né? Nós, quando a gente era menor, enquanto filhas, né, a gente teve muita dificuldade, eu acredito que você também passou por isso, de exercer a nossa liderança. Não se falava sobre direitos, a gente não conhecia sobre liberdade, a gente não conhecia sobre empoderamento. A gente só sabia que queria falar, que queria se expressar, mas a gente nem entendia muito sobre isso, nem nos era dado tanta oportunidade, certo? Hoje não. E aí não. aquela criança, e no caso, né, eu mesma me lembrando lá atrás, quando eu peitava, como a gente fala, né, o pai, ele dizia que eu era atrevida. Atrevida e tal. Né? Por quê? Porque eu dizia, não, eu não concordo com isso aqui, não. Eu acho que é assim. Então, você já tinha o seu poder de fala, já tinha o seu poder de escolher, de dar a sua opinião. Olha só, isso muitas vezes soa que eu estou desrespeitando a autoridade do meu pai e da minha mãe. Verdade. E, na verdade, o olhar de psicóloga, o olhar de educadora parental, olha para isso com outros olhos. Eu posso entender de plano que aí já tem... Às vezes, são os 4 líderes dentro de casa. 2 filhos e os 2 pais são líderes. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? A comunicação. Porque, na verdade, está acontecendo uma disputa de poder... E nós não estamos sabendo nos comunicar.
Muitas vezes, ao exercer essa autoridade, a gente se excede e vai para o autoritarismo, que foi, na grande maioria das situações, foi o que a gente aprendeu em casa, na nossa cultura, na nossa educação. E aí, nossos pais fizeram tudo que eles puderam. Sim. Mas eles também sofreram esse autoritarismo. E foi de geração em geração, certo? E muitas vezes também, os filhos já são considerados autoritários. E, na verdade, ali existe uma força de caráter em todo mundo. Muito importante, que é a liderança. Sim. E aí a gente precisa trabalhar essa comunicação. Então, mediação pais e filhos é sobre aprender a se comunicar. Quando eu falo, nós precisamos mediar com os filhos, então não é nem ser autoritário, é sair do autoritarismo e sair da permissividade para ir para um ponto de equilíbrio. E usando, vale ressaltar, usando as características boas do autoritarismo e as características boas da permissividade. E tem, Dani, característica boa do autoritarismo? Tem, sim. Afinal de contas, por exemplo, pessoas que se posicionam, que sabem se expressar, que sabem dizer não, essas características vêm... Isso é positivo, né? De você É positivo e geralmente de quem é autoritário. É verdade. Ok? Não é verdade? É verdade. Só que aí, às vezes, a gente se excede nisso. Qual é a proposta da mediação pais e filhos? Eu preciso falar, eu preciso me posicionar como pai, eu preciso de modo mais equilibrado, né? Aí a gente chega lá, vamos já falar. E as coisas boas da permissividade. E tem coisa boa na permissividade? Tem. Geralmente, as pessoas permissivas, elas são mais carinhosas, elas são mais gentis, elas são mais acolhedoras, né? Elas são mais pacientes. Então, a mediação reúne isso, as coisas boas desses extremos, que a nossa cultura é assim. Nós fomos criadas ou para ser boazinhas ou para ser más. Sim. Ok? Sim. Olhe, não volte para casa sem dar a resposta. Se você apanha na escola, apanha em casa também, né? Apanha em casa também. Ou, olha, você tem que ser boazinha, você tem que respeitar, não pode... Olha só, então nós fomos criados para os extremos. Certo? Então, olhando para isso, a gente pode criar, desenvolver atitude, pensamento, fala, comunicação mais equilibrada. Saindo da permissividade, saindo do autoritarismo e vindo para a mediação. Isso é muito importante, né? Esse tipo de... Por exemplo, eu casei muito nova. Sim. E eu tive meu primeiro filho com 22 anos. Bem jovem. Então, eu aprendia muita coisa nos livros, né? Então, por isso que é importante esses profissionais, assim como você, terem obras, cursos, enfim, alguma coisa para orientar. E esse pai e essa mãe quererem também aprender. Porque ser pai e ser mãe não é só gerar ali aquela criança e jogar no mundo e botar, né, pagar a comida e o colégio. Então, tem toda uma história. Então, por isso que é muito importante a gente conversar sobre isso. E enquanto você falava, eu estava aqui me lembrando de algumas situações. A primeira foi a minha filha, que é muito líder, também parecida comigo e tudo mais. E quando ela era pequenininha, devia ter uns 5 anos, ela pegou, tipo, era uma disputa de poder minha e dela, né? Eu dizia que ela era birrenta. Hoje você está enxergando isso. Eu dizia que ela era birrenta. Aí eu dizia, tu vai vestir essa roupa? Não quero. Não vou vestir. Aí começava aquilo, sabe? Tudo assim. E aí ficava naquele negócio, meu Deus do céu. Aí eu levei ela na psicóloga. E a psicóloga passou lá uma semana, sei lá quantos dias, fazendo vários testes e não sei o quê. Eu ficava na recepção e ela entrava. Aí depois a psicóloga me chamou no final e foi me passar lá o que ela, a avaliação dela, ela dizia. Ela disse assim para mim, olha, a Thaís é uma menina que tem uma personalidade muito boa, ela sabe o que ela quer, ela não vai lhe dar trabalho quando ela for adulta, ela vai saber dizer não. Olha aí. Então, você é que precisa aprender a se comunicar com ela. Então, ao invés de você dizer, tu vai vestir essa roupa aqui, dê opções. Qual dessas você vai querer usar, né? E aí eu fui entendendo. Mas imagina, eu tinha na época, né, 25 anos. 25 não, uns 20, ela já tinha 5 anos, eu devia ter 29 por aí. Então, eu era muito jovem e fui criada, né, por uma mãe também muito firme ali, que tinha que ser do jeito dela. Então, eu estava replicando aquele... Embora eu lesse, embora não sei o quê, depois a gente fala muito da história do exemplo, né?
que o exemplo é que fica mais forte. Quando a gente convive ali todo dia, Sim. A gente acaba absorvendo alguns comportamentos. Ao mesmo tempo, eu estou lembrando também de uma outra situação de uma amiga que tem uma filha que a menina, desde pequena, porque existe essa coisa mesmo da personalidade, ela é muito assim, sabe, agressiva, sei lá, não sei dizer o nome agora, mas... E a mãe, às vezes, vai com muita... Aquela coisa do carinho demais, não sei o que demais. Aí ela se torna, no meu ponto de vista, uma presa fácil, sei lá, alguém que a filha olha e diz, vou manipular aqui do jeito que eu quiser. Sim. Então, por isso que é tão importante esse equilíbrio que você está falando, né? A gente tem que ter cuidado com os mimos. Sim. E tem que ter cuidado com o excesso de autoridade. Isso. Tá? Que aí pode ser autoritarismo e, às vezes, isso pode ser encarado até como agressividade. E, às vezes, existe disputa também, né? Entre, tipo, mãe e filha. A gente escuta muitas histórias, assiste filme, novela, né? Por exemplo, a mãe e a filha disputando a atenção do pai. Sim. Não tem isso? Tem, sim. Aí tem, por exemplo, o irmão mais velho ou mais novo achando que aquela irmã é a queridinha, a privilegiada, sim, não é isso? Sim, isso. Daí a importância dos pais estabelecerem várias estratégias, né, para diminuir, para dirimir, vamos dizer assim, o máximo, né, essas disputas. Sim. Tá? Então, por exemplo, a gente precisa diminuir as críticas aos nossos filhos, os julgamentos. Nós precisamos diminuir as comparações. Então, às vezes, a gente quer resolver uma questão, a gente quer dar solução, né? A gente quer educar comparando os nossos filhos. Se forem irmãos, isso é totalmente prejudicial. Porque sempre tem o estudioso, o que não quer estudar, isso. A boazinha, o bonzinho, né? E aquele que é mais atrevido. Sim. E aí fica a mãe comparando. Olha, o fulano. Isso. Por que tu não é igual ao fulano? Isso é totalmente prejudicial. Além do que com as outras pessoas. Então, às vezes, a gente faz a comparação comigo. Então, hoje, a gente já está formado, já leu vários livros, fizemos vários cursos. Sim. E, muitas vezes, nós queremos que o pensar, o agir dos nossos filhos seja igual como eu estou agora. Depois de passar por toda a trajetória de aprendizado e chegarmos até aqui. Verdade. Então, às vezes, a gente faz isso. Né? Sim. Você precisa ser igual a mim, sendo que quando eu tinha a idade dele, eu não era tão responsável, eu não era tão organizado, eu não era tão disciplinado. Eu me tornei essa pessoa, assim. Ou então, a gente quer comparar dizendo, na sua idade, já fazia eu já era dessa forma. E todos esses argumentos, Carmen, por mais que a gente esteja com a intenção positiva, ele gera descompensações na nossa vida. As comparações são as piores estratégias que tem. Por quê? Porque, e hoje os nossos filhos já sabem sobre isso, né? Que cada um tem sua personalidade, cada um é do seu jeito, cada um precisa e pode ser respeitado. Então, isso já não funciona. E hoje eu vejo que desde a criança menorzinha, a mãe e o pai já tem que ter mais trabalho, né, para conversar, para convencer de fazer determinada coisa. E aí, quando chega no adolescente, o negócio fica mais complicado ainda, não é isso? Sim. E tem outra mudança também, sobre liderança. Nossos filhos não estão mais vendo, por exemplo, mães submissas. Já mudou muito, né? Claro que tem uma parcela que ainda vê, mas tem uma grande parcela que não vê mais. Ou então está vendo mulheres e mães que estão no movimento para serem essas mulheres empoderadas, serem essas mulheres líderes de si mesma, concorda? Sim. Então, muitos dos filhos estão vendo mulheres e mães fazendo esse movimento e essas mesmas mulheres estão gritando com seus filhos, estão batendo nos seus filhos, estão dizendo que tem que obedecer. Opa! Isso é contraditório. E a gente não percebe isso, né? Então,
partindo de mim, você falou, como foi isso? Partindo de mim, eu me vi uma mãe autoritária, muito embora. Então, vamos lá, eu sou filha de uma mãe autoritária e sou filha de um pai permissivo. Então, meu pai era um homem calado, era um homem, né, mais pacificador, era um homem mais... fazia pausas, era mais paciente. E a minha mãe enérgica, uma líder, certo? Enérgica, muita autoridade, muita disciplina, muito organizada. Olha só. E quem é a Dani? Eu sou exatamente as coisas boas dessas duas pessoas, né? Então, porque a mediação, o que é? Eu fui olhar para essa minha história e vi que eu podia ser a líder que minha mãe era, com mais suavidade, certo? E ser a calmaria, a paciência do meu pai, porque isso, inclusive, é uma estratégia de mediação de conflitos, fazer pausas, parar para pensar, para se posicionar, não se estressar tanto com as coisas da vida, principalmente com aquilo que a gente não tem controle. Meu pai era assim, ele não se estressava com coisas que ele percebia que não estava nas mãos dele. Sim. Então, que é a grande maioria das situações. Verdade. Vale ressaltar. Então, mesmo. Cada um, quando eu olho para essa história de modo muito respeitoso, honrando eles, cada um tinha os seus poderes e tinha as suas estratégias. Só que eles usavam de modo muito exagerado. Meu pai era muito pacífico e a mamãe muito autoritária, entendeu? Então, e aí eu escrevo aqui no livro, eu falo sobre isso. Mas isso são coisas muito boas, né? Essa autoridade, esse autoritarismo da mamãe era a sua liderança. Era uma mulher era, de uma com certa liderança. Forma, te ensinou como ser forte, como se ser colocar, forte, como me posicionar, como dizer não. Tudo isso eu tenho da mamãe. E o do meu pai... a fazer pausas, a respirar, a me posicionar, mas pensar sobre o que eu vou dizer com mais propriedade, sendo mais coerente comigo. Então, eu fui olhar para isso e fui estudar sobre isso. O que eram essas forças de caráter que estavam por trás disso, entender isso em mim e organizar isso na minha comunicação. E assim, todas as crianças têm isso. Tem as coisas positivas e boas dos seus pais, que às vezes está ali desafiando. Então, quando eu escuto a mãe, olha, mãe, isso é muito bom. Vamos precisar só suavizar. Pois é. Essa fala, né? Porque isso é autoridade. Mas, ao mesmo tempo, em excesso, isso, de repente, está distanciando o teu filho. Né? Então, exemplo, às vezes a gente fala do nosso marido. Porque ele não se envolve, ele não fala. Escutava muito isso da mamãe. Sim. Né? Então, às vezes, é o tempo que é diferente do outro. Então, eu vou, né, refletindo junto com essa família, acolhendo a sua história e colocando eles para pensarem que tudo que eles estão fazendo, tudo pode virar a seu favor, a nosso favor. Que aquela pessoa que, de repente, é calma demais, isso, de repente, é necessário. Olhar a pausa, olhar, né? Com outro olhar. É exatamente isso. E, na verdade, é isso, né? Uma pessoa muito agitada, muito enérgica, sim, no casamento, por exemplo, na relação, precisa do outro mais calmo, mais tranquilo. Para dar o equilíbrio, né? Mas, às vezes, não conseguem se comunicar. Essa é a grande questão. Sim. E aí, dentro de casa... isso vai refletir para os filhos, não é? Então, a gente precisa aprender a se comunicar com nós mesmos primeiro, com o nosso esposo, na seara familiar, com o nosso marido, com a nossa mulher... e com os nossos filhos. E os nossos filhos, eles também, ao ver essa mudança dessas mulheres líderes, dessas mulheres que se posicionam, eles também, seja homem ou mulher, eles não querem mais ser submissos. Ninguém hoje, Francis Carmen, quer ser submisso. Ninguém. Não é? E está todo mundo falando sobre isso, sobre empoderamento, sobre autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É exatamente aprender a se posicionar, a dizer esse não, com clareza e sob o meu ponto de vista, que é de acordo, que é coerente comigo. Sim.
Agora, vamos lá. Um exemplo prático, assim. Sim. Que, de repente, você tem milhões de exemplos aí, né? Dos atendimentos e tal. Sim. Onde um pai ou uma mãe vai precisar dizer um não para um filho. Sim. E isso, eu acho que independe até da idade, porque às vezes a gente vê uma criança... Começa bem cedo. Né? Uma criança onde a mãe, às vezes, por trabalhar demais, por estar fora de casa muito tempo e tal, aí se sente culpada. E quando chega em casa, quer dar tudo para a criança, sabe? Falta do não. Não aí, quer, né? Não quer ser a chata da história. Isso, aí é a falta do não. Aí tem casal o quê? Tem o que é o chato da história. Geralmente, né, na grande maioria das vezes é a mãe. Sim. Que vai botando ali os limites e tal. Sim. E o outro que é o gente boa. Sim. Então, como esse casal, né, pode se organizar para que realmente saiba dar um não para essa criança e ela comece a entender que ela tem limite, né, que ela não pode fazer tudo que ela quer, porque senão, quando ela chegar lá na fase adulta, aí começa esses adultos que qualquer coisinha querem quebrar tudo, né? Hoje em dia a gente vê muito na internet, às vezes até um entregador que vai fazer uma entrega. Sim. E o cara achou lá que demorou, ele já vai agredir aquele entregador. Então, eu acredito que tudo isso é fruto, né, de uma criação, né, de uma vivência onde essa pessoa não aprendeu a se frustrar, a receber um não, a receber uma crítica. Então, como é que esse pai e essa mãe podem começar a fazer essas conversas difíceis, né? Que tem que ter com os filhos. Conversas difíceis são muito importantes e necessárias. Primeiro ponto. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de ter conversas difíceis. Primeira questão é, o não é necessário. Uhum. O não precisa ser dito. É educativo, né? É educativo. Agora, como dizer? Essa é a questão. Então, exemplo... Nós não temos tempo, nós estamos trabalhando muito, e uma das questões também que eu escrevi esse livro foi o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer em pouco tempo. Uhum. Então, em pouco tempo, como eu posso dizer esse não respeitoso? Respeitoso comigo e com o meu filho. Primeiro ponto é escutar. Porque a gente quer, Franz Carmen, dizer esse não... Não, simplesmente dizer o não, né? E a gente viu que a fórmula que os nossos pais usaram com a gente não funciona mais com os nossos filhos, com os nossos netos. Então se a gente começar a argumentar, basta, meu pai nem dizia não, olhava para mim de uma determinada forma, eu já sabia que era não. Ok, essa era a forma que se comunicava, funcionava, muitas vezes não funcionava, mas era a que existia. Isso não funciona mais. Uhum. Então, como é que a gente vai fazer? Então, o primeiro passo é escutar. Então, um filho está pleiteando. Meu filho, Dani, pergunta demais, o meu filho pede demais, ele não desiste. Automaticamente, Carmen, eu, como psicóloga e educadora parental, eu digo assim, que maravilha. Se ele é perguntador... Então, ele tem pensamento crítico. Sim. Isso é uma força de caráter extremamente importante. Ele tem pensamento crítico. Ele não desiste fácil. Isso é excelente. Porque, às vezes, nós estamos analisando agora. Mas isso, no futuro, são todas as habilidades que nós queremos ter. Ou que a gente precisa, ou que a gente está buscando. Concorda comigo? Sim, com certeza. Nós não estamos todos buscando isso de forma equilibrada? Sim. Então... Eu, com o meu autoritarismo, com minha falta de tempo, digo não. E me impaciento com esse monte de pergunta e tudo, né? Então, precisamos mudar esse olhar. Olha, aí tem muitas habilidades. Sim. Tem pontos positivos, Tem pontos positivos nisso. E, muitas vezes, a criança, o adolescente, ele está mesmo perguntando também para chamar atenção, também para nos testar, também para saber o que a gente pensa, né? Por tudo isso, então, a gente precisa, escutar, pleitear. Então, qual é a resposta? Eu posso, inclusive, aprender a dizer não sem dizer não. Porque a gente faz assim. Nosso filho está falando, a gente não escuta, interrompe, ele não fala até o final, em regra.
eu já quero dizer o não, porque, por várias razões. Sim. Não tenho paciência, não quero já ser a resposta, não tenho tempo, não é? Tenho a experiência. Sim. Certo? Por todas essas razões, a gente interrompe e já diz, não dá certo porque eu sou o seu pai. Não dá certo porque quem manda aqui em casa sou eu. Não, esses argumentos não funcionam. Né? Se ninguém hoje mais quer ser submisso, entende que tem seus direitos, pode exercer sua liberdade, inclusive a liberdade de se expressar, né? É verdade. Tá? Então, isso não vai funcionar. Mesmo para uma criança, assim, é impressionante. Mesmo para uma criança, hoje de 2, de 4 anos, nós já estamos vendo essas habilidades de argumentar com muita propriedade. É incrível isso. Né? Então, crianças de 4, de 5, já são crianças muito... Questionam, né? Questionadoras, já são... Que a gente não foi. Verdade. A gente podia até ser questionadora, mas isso era para dentro. Sim. Para fora, não. Para fora já é essa nova geração. E eles estão nada mais, nada menos que exercendo esses direitos, essa liberdade. Que a nossa geração foi que foi buscar, Sim. foi que foi cultivar, foi que foi lutar por isso. Por isso é que nossos filhos e nossos netos estão exercendo elas. Muito Ok? bem, porra, agora vamos aprender a lidar Pois com eles, muito né? bem. Então, é muito interessante. Muitas vezes, somos nós, pais, que precisamos aprender as estratégias e as técnicas de mediação, porque os filhos já sabem. Os filhos já sabem estrategicamente que precisam parar para escutar os pais. Os filhos já sabem que já estão aprendendo, inclusive. As escolas já estão ensinando isso. Sobre emoções, sobre pausa, sobre meditação, sobre... E que bom, né? Porque E aí o não precisa vir depois. Qual é a estratégia? O não precisa vir depois da escuta. O não precisa vir depois do meu filho se sentir escutado. E eu dizer assim, pois eu não vou dar a resposta agora, eu vou pensar e depois eu te dou a resposta. E aí, com calma, eu vou dizer assim, não, filho, olha, eu te escutei, agora eu gostaria que você me escutasse. E essa coisa de botar para pensar, de começar a fazer perguntas para essa criança e para esse adolescente, né, para ver se ele vai chegando àquela conclusão. Porque assim faz na terapia, né? Sim. Às vezes a gente está numa terapia, a psicóloga começa lá, pergunta uma coisa, pergunta outra. Mas eu vou abrir aqui agora um parêntese para eu falar das marcas parceiras nossas. Tá certo. Para a gente não deixar, não passar batido aqui e agradecer ao Salão Unique, né? Que é o salão que cuida aqui dos meus cabelos, que eu faço meus tratamentos e que é muito legal. Então, se você quer conhecer um local onde você pode fazer sua terapia capilar e todas as outras coisas que a gente faz em salão e que tanto gosta, né? Mulher ama Isso. salão, a gente conversa. É tipo uma terapia também lá quando a gente Terapêutico. chega. É terapêutico, exatamente. E, então, passa aí a câmera do celular no QR Code que aparece na tela para que você possa agendar o seu momento lá, né, de bem-estar também no Salão Unique. E também agradecer a nossa outra marca parceira, que é a Madame Petit, uma loja linda, incrível aqui de Teresina, que apoia o Elas Têm Poder, que tem roupas incríveis, looks maravilhosos aí para a gente ficar mais bonita, mais, né, se sentindo poderosa. Elegante, poderosa. E até como mãe também, para inspirar, né, os nossos filhos, as nossas filhas. Eu acho que a vaidade no ponto certo ali, com equilíbrio, ela passa também essa mensagem de autoestima, De né? autocuidado. De autocuidado para os Sim. nossos filhos. Então, se você quer conhecer um local maravilhoso, com roupas lindas, com atendimento maravilhoso também, passe aí a câmera do seu celular, no QR Code que aparece na tela, e vá olhar lá, é o Instagram da Madame Petit, e você vai ver o quanto elas são criteriosas na escolha de todos os looks que elas apresentam para a gente. Então, agradecer a Madame Petit e o Salão Unique aí por esse apoio aqui no Elas Têm Poder, que é um local onde a gente recebe tanta mulher, cada uma vem mais bonita do que a outra, né? Então, assim, é importante a gente estar com essas marcas apoiando
um podcast desse que traz tanto conteúdo legal como o seu que está aqui hoje, né? Que tantas mães, tantos pais, filhos também, né? Os que já são maiores, Sim. vão assistir e vão poder, de alguma forma, começar pelo menos a refletir. Como é que está a minha relação? Como é que eu estou aqui, né? Fazendo essa mediação, né? Como é que eu estou me posicionando como pai, como mãe, Sim. ou como filho. E aí, Dani, eu queria te perguntar sobre essa coisa do adolescente, que é uma fase que nem é criança e nem é adulto, não é? Isso. E aí vem toda aquela questão hormonal, vem também as questões, né? Eu tô ficando... Por exemplo, tem meninos que nessa fase eles esticam muito, aí fica muito magro, Sim. aí começa a aparecer espinha, menina também. É um rebuliço danado, né? Eu já tive adolescente Sim. em casa, você também. Então, como é que o pai e a mãe podem, nesse momento, ajudar esse adolescente nessa questão da autoestima e também nessa questão do limite, que muitas vezes eles como é que eu posso dizer, impulsiona mais ainda a questão da rebeldia, né? De não querer mãe nem pai por perto, de se isolar muito. Isso. Como é que o pai e a mãe que está ali do outro lado escutando, né, pode lidar melhor com essa situação? 4 premissas básicas, que a gente, inclusive, fala bastante aqui no livro. Acolhimento, escuta, validação de sentimentos e perguntas sem julgamento. A prática dessas estratégias no nosso cotidiano. Então, acolhimento. O que é o acolhimento, né? Então, eu acolher esse desafio, eu entender sobre essa fase. Não ficar dizendo, isso é besteira. Isso é besteira, né? Isso vai procurar o que fazer. Aborrecente, né? A gente vê muito essa denominação, né? Aborrecente. Então, a gente precisa sair dessa estratégia, porque quando eu falo aborrecente, naturalmente eu estou julgando. Sim. Eu já estou julgando o meu filho, não é? Então, a gente precisa sair dessa postura para acolher as dificuldades, os desafios, muitas vezes nos colocar nesse lugar. Às vezes a gente esquece que foi adolescente, Sim. que foi difícil também essa fase para a gente, que também a gente deu trabalho para os nossos filhos, fomos muito desafiadores. Então, a gente precisa... É empatia, né? Olhar para esse meu adolescente e entender que essa fase é mesmo muito desafiadora para ele, que ele não está inventando, que a grande maioria das situações, das dificuldades que aparecem na escola, dificuldade de relacionamento, dificuldade de se posicionar, a dificuldade muito de estar ligado nas redes sociais, e no computador e no telefone, né? Tudo isso é desafio. E a gente precisa olhar para isso, né, com mais empatia para o nosso próprio filho. Então, a primeira questão é essa. E acolher. Acolher como? Uma das formas, escutando de verdade, escutando para compreender. E aí eu queria explicar melhor sobre isso. Sim. Né? Então, eu desenvolvi o conceito sobre escuta para compreender no seguinte sentido. Escutar é eu olhar, olho no olho para a pessoa e escutar até o final. Escutar até o final, sem interromper, sem aconselhar, sem julgar, sem perguntar. Olha só que desafio, cara. É um desafio e tanto. Imagina. Para quem gosta de conversar. Não é? Realmente... Então, a conclusão que eu tirei ao estudar sobre tudo isso, olhar para mim, a conclusão que eu tirei foi que eu não escutava. Sim. Eu não era escutada. De fato, eu não sentia que era escutada pelos meus pais. E eu também não estava escutando os meus filhos. Eu estava repetindo o padrão. Achava que escutava, né? Então, eu já era uma mulher que também estudava para educar. E eu via lá nos livros... Mas não estava praticando, sobre a educação, né? Mas eu não estava praticando. Então, eu fui pegando esses livros de psicologia, pegando os meus conhecimentos de mediação, como é fazer isso com os meus filhos.
E todo pai e toda mãe pode levar isso para a sua casa, para a sua família, para o seu cotidiano. Ah, Dani, mas é porque você já estudou muito. Não. Então, Sim, é uma a pergunta... gente, na educação parental, no consultório, no meu trabalho, a gente treina a escuta. A gente treina. Eu treino com eles a escuta. E treino com os filhos também. Então, eu atendo hoje adolescentes e adultos nas demandas da psicologia, né? Então, sou psicóloga também. E eu ensino os filhos a escutar seus pais e ensino seus pais a escutar seus filhos. Então, às vezes, o meu paciente, o meu cliente é o adolescente, e aí eu trago essa família, escuto essa família e ajudo essa família na educação parental, porque a educação parental, ela hoje agrega muito aos tratamentos. Sim. Então, exemplo, se eu tenho um filho TDAH, então é muito importante ir para o psiquiatra, se for necessário uma medicação, fazer atividade física, fazer psicoterapia e educação parental. Porque senão... Por quê? Porque o meu filho, TDAH, ele vai uma vez no consultório, uma vez por semana, e todas as outras vezes será no cotidiano. Da casa, E aí, eu posso me empoderar mais ainda, como pai e como mãe, melhorando essa comunicação com ele, né? E melhorando essa escuta, levando essas estratégias para ele se sentir mais compreendido. E para desenvolver nele a autonomia. E para desenvolver nele poder crítico. E para desenvolver nele também uma comunicação coerente com ele mesmo. Sim. Eu até ia te perguntar, e é mais ou menos o que você já acabou de falar, mas para a gente reforçar. Então, que comportamentos dos pais, eles refletem aí em uma relação legal ou em uma relação conflituosa, onde essa criança, de alguma forma, vai estar aprendendo, como a gente acabou de falar aqui, que repetiu alguns padrões. Então, na prática, sei lá, algo que você possa dizer que o pai faz e isso vai refletir ali negativamente no filho ou positivamente? Negativamente. Primeiro, gritar. Né? Quando eu falo gritar, não é gritar uma vez ou outra. Nós também saímos do nosso equilíbrio. Então, por mais que a gente faça tudo, né, e se cuide, então... Vai ter um momento, a gente não vai chegar à perfeição. Então, a gente vai... Um momento de raiva, por exemplo, né? Sim. Certo? No momento de raiva, a gente pode se exceder e a gente vai gritar com o nosso filho. Tá? Isso é até importante acontecer. E mais importante ainda, depois, é eu explicar tudo isso para ele. Olha, aquilo era uma raiva, era um sentimento, o sentimento a gente não controla, estou aqui para te pedir desculpas. Isso é uma estratégia extremamente importante. Muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe que grita, e também não consegue voltar atrás. Não consegue pedir desculpas. Ou não sabe pedir desculpas, né? Porque tudo isso também é aprendizado. E isso fica bem mal resolvido. Sim. Fica mal resolvido com relação às emoções, né? Porque muitas vezes nós estamos ensinando assim, eu posso ter raiva, você não pode, meu filho ou minha filha. Eu posso, dentro do minha autoridade, que já é autoritarismo. Eu posso ter raiva, eu posso gritar com você, né? Mas você não pode fazer isso comigo. E, ao mesmo tempo, eu estou ensinando e, ao mesmo... Entende? Como isso é... na realidade, quem está olhando ali, né? Aquele filho ou aquela filha, começa a dar o bug ali, confuso, né? Tá confuso. Então, primeiro, gritar. Primeiro ponto. Isso é muito devastador. Bater, a gente nem... Isso não se discute mais. Sim. Eu estou trazendo o grito porque... O grito ainda está sendo discutido. E é comprovado cientificamente que isso, né, é uma energia muito ruim, negativa. Isso, né, aumenta o cortisol, aumenta várias questões emocionais dentro, né? E realmente... E aí pode gerar uma disputa de poder. Eu grito com o meu filho e aí ele quer se defender. De volta. Se defendendo, né? Para ele é defesa, para mim
é falta de educação, não está me obedecendo, entende? Como essa mudança é muito grande. Da época dos nossos pais, da educação, para hoje. Né? Primeiro, então, o grito. Segundo, Franz Carmen, as comparações são muito negativas, como eu já havia falado antes. Que entra aquela questão do ciúme entre irmãos, às vezes. Isso aumenta a disputa, aumenta os ciúmes, né? O ciúmes é muito prejudicial, né? Aumenta a baixa autoestima, né? Então, se já tem um deles questionando internamente, às vezes a gente não dá conta de tudo dos nossos filhos, né? Do mundo interno, interior. Então, se já tem ali um deles que, né, já se sente preterido, já se sente menos, né? Porque já tem essa personalidade e tudo. E, de repente, vai abalar a autoestima. Né? A comparação ela é muito prejudicial. Né? Tanto com os irmãos, tanto com nós, com os amigos também. Né? Então, aquele ser, aquela pessoa, ela precisa ser olhada, escutada mesmo de forma individualizada. Em tudo. A gente precisa se conectar com os talentos, com as forças de caráter e melhorar aquilo que não está tão bom hoje. Né? E aí, esse pai e essa mãe, como sempre, né, não tem como, eles têm realmente buscar esse autoconhecimento. Porque se ele não... Às vezes, ele chega no psicólogo no desespero, né? Porque o menino já está lá, numa situação terrível, né? Muitas vezes, hoje, a gente vê muitos adolescentes com problemas mesmo muito sérios emocionais, né? Querem tirar a própria vida e várias outras coisas. E aí o pai chega para resolver o problema do menino, ou a mãe, né? Mas, às vezes, está desencadeando ali, né, nos comportamentos do pai e da mãe, alguma coisa que está desencadeando no menino, na criança. A gente precisa olhar para a família. Esse pai, tem que olhar para a família, porque se a família não ajustar ali alguma coisa que está disfuncional, não é? Isso. Esse problema vai se perpetuar. Não adianta tomar remédio, não adianta o menino ir lá para terapia, como você falou, porque ele passa a maior parte do tempo em casa com os pais. Sim, e você estava falando, a pergunta sobre a adolescência. O adolescente, naturalmente, já é uma fase em que ele se sente muito afetado, muito criticado, né? Então, todas essas mudanças hormonais do corpo, do crescimento, então, tudo isso é um estranhamento muito grande. Então, por si só, a fase é desafiadora para ele. Então, às vezes, como pai e mãe, a gente está pensando que é só a gente que está se sentindo desafiado. Então, está todo mundo precisando de ajuda, todo mundo precisando de ajuda, né? O nosso filho não está se sentindo bem, ele está se sentindo desafiado, ele precisa de ajuda. E nós também precisamos disso. E, Dani, então, por si só... complementando. Finalizando, Carmen. As perguntas, né, com julgamento, porque você me perguntou coisas negativas. As perguntas com julgamento para o adolescente, elas são muito impactantes. Então, a gente pergunta, muitas vezes, também com intenção positiva, mas a grande parte das situações a gente está perguntando com julgamento. Por que você é assim? Por que você faz isso? De onde partiu essa ideia? Pronto, eu já... Olha só. Imagina o tom da voz, a pergunta. Então, tem uma estratégia bem simples. Em vez da gente perguntar, criança e adolescente, por que você fez isso? Porque aí a pessoa já vai atrás, né, de se defender. Concorda? O porquê. Você pode perguntar de forma mais suave o que aconteceu. Porque aí você vai estar dando oportunidade para o teu filho falar sobre os fatos, contar a história. E ao contar os fatos e a história, ali também você vai ter oportunidade de saber os argumentos dele, o pensamento dele, os sentimentos dele. Então, muitas vezes, tem muitos pais e mães que têm a sensação de que não conhecem seus filhos, e é verdade. Porque, muitas vezes, quando eles falam, eles são muito criticados. Então, precisamos nos observar primeiro. Será que eu estou perguntando com julgamento? Será que eu não estou, né, julgando muito e tendo essa comunicação, essa fala que distancia, né?
E, às vezes, a gente também está criticando muito eles. Porque é uma estratégia que a gente aprendeu. É natural isso. E, às vezes, aquela crítica do aquele pai e daquela mãe, a intenção é positiva, né? A intenção é positiva. Ela quer ajudar, ela quer... Sim. Por exemplo, o menino não quer estudar. Aí começa a falar, porque a intenção é que a criança estude, ou o adolescente, tire nota boa e tal. Sim. E o pai quer ver aquele filho prosperando, aquela Sim. filha, né? Então, a intenção é positiva. Quando eu fiz o curso de PNL, isso para mim ficou muito forte, Sim. né? Que qualquer comportamento, ele tem uma intenção positiva. Por pior que seja o comportamento, Por pior né? que seja. Então, quando eu entendi isso, assim, a gente fica, meu Deus, de primeiro momento a gente estranha, né? Isso. Como assim? Como é que a pessoa que, de repente, sei lá, mata o outro, tem uma intenção positiva? E aí, essa professora lá foi explicando e tudo, e a gente consegue entender. Então, o pai, e se todos entendessem, por exemplo, existia menos conflito entre pai e mãe, né? Aliás, entre pais e filhos, porque muitas vezes o filho se ressente muito. Sim. E por ele não entender, então ele já cria ali aquele trauma. Sim. E ele E se afasta, e se ele fecha. se afasta, e passa a vida toda longe. Então, a falta... Começa um distanciamento muito grande, né? Esses dias mesmo eu estava numa reunião online, um curso que a gente faz, e um adulto, um homem, né? Ele começou a falar lá e tal, e aí ele começou a dar o testemunho dele. Que o pai dele sempre foi muito... rigoroso, e gritava com ele e tal e coisa. E ele tinha uma mágoa muito grande do pai. Uma mágoa que ele carregou a vida inteira. Sim. E aí ele falando que a esposa dele foi que começou e ele buscou terapia e tudo. E a esposa começou a incentivar ele a ir falar com o pai e tal. Ele disse que levou 6 meses para criar coragem para conversar com o pai. E para... né, falar o que ele sentia e tal, e dizer que amava o pai. E ele disse que quando ele disse que não dormia. Quando ele imaginava ele chegar na casa do pai para falar, ele ficava muito ansioso, dava taquicardia, ele chorava. Disse que foi muito difícil, mas quando ele conseguiu, ele disse que pela primeira vez na vida dele todinha, o pai dele... Ele viu o pai dele dizendo que amava ele e ele deu um beijo no pai. Sim. Então, para ver como é sério, né? A pessoa carregou a vida toda. Sim. E aquele pai era uma pessoa simples, da roça, Sim. que não tinha, né, informação, que não tinha conhecimento. Que também teve essa educação autoritária. Que também teve essa... Estava repetindo. Entendeu? Exatamente. Então, uma das partes ali, né, dentro da família, vai ter que dar o primeiro passo. Não é isso? Exatamente. Nós não... A estratégia é não ir buscar culpados. Uhum. Né? Todos estamos, de no uma mesmo certa barco forma, ali, né? no mesmo barco, inseridos nessa cultura do conflito. E essa é a grande questão, Franz Carmen. Uhum. Alguém precisa dar esse primeiro passo. Então, por exemplo, precisa ir toda a família lá para o consultório? Não. A gente tem resultados fantásticos só quando um deles vai ao consultório. E eu digo, olha, então vamos começar por você, já que você que está interessado, você que quer, que você já está vendo a importância. Então, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. É muito difícil chegar os dois ao mesmo tempo. Isso já vai refletindo ali. Isso já vai de comportamento, refletindo. Né? De um. Já vai, como você falou, o exemplo. Então, esse exemplo, o exemplo dessa mudança da forma de escutar, a mudança da forma de perguntar, a mudança do acolher, né? A mudança, por exemplo, de dizer o não só depois de escutar. São pequenas mudanças que, quando eu começo a fazer, isso começa a reverberar ali, ter né? um outro resultado. E aí, de uma certa forma, né, eu encanto o outro que não acredita. Eu encanto o meu marido, a minha mulher, que não acredita nisso, que nunca percebeu isso, que não enxergou, que nunca parou para pensar sobre isso. Então, quando eu faço essa mudança, eu não preciso convencer o outro, porque a ideia não é convencer. A ideia do nosso trabalho não é convencer as pessoas, né? É conquistar, é cativar. Então, eu ensino, treino as pessoas lá
para elas também conquistarem os seus filhos, cativarem os seus filhos e os seus relacionamentos também de casal, né? Não é para convencer, porque convencer é um comportamento autoritário. Vale ressaltar. Entendeu? Entendi. Então, a gente precisa desse equilíbrio. E para então, com a minha mudança de comportamento, eu consigo conquistar o outro, sem mandar no outro, sem convencer o outro, sem dizer mudar muita a percepção, coisa. né, que aquele outro tem Mudar a sobre percepção. você. Entende? Dani, com relação a telas, a redes sociais, a Sim. tudo isso que hoje, né, vigora aí na nossa vida, deixa aí para os pais e as mães que estão assistindo o teu ponto de vista, alguma dica prática aí de como eles podem lidar com isso, sem ser permissivos demais, mas também sem ser controladores demais. Como mediar o uso dos eletrônicos? Essa é a grande questão, né? Um grande ponto dentro da nossa família. Primeiro ponto é olhar para nós, enquanto pais. Como é que eu estou usando as minhas redes sociais? Como é que eu estou usando esse telefone, né? Porque a gente precisa partir da questão de que eu vou questionar o meu filho sobre como ele está usando o aparelho. Então, geralmente acontece assim. A gente dá o aparelho para o nosso filho sem regras. É verdade. Concorda comigo? Depois a gente vai querer botar as regras. E depois a gente percebe que não tem regra. Ou às vezes a gente não percebe que tem regra e começa a brigar, a reclamar. Sendo que o ponto de partida foi eu que admiti, que deixei, que comprei, que presenteei. Que não orientei na hora que dei que né? negociei. Olha, eu te dou isso, eu te dou o celular se tu fizer isso. Sim, Às verdade. vezes a gente negocia o que é inegociável com o tal do celular, com os eletrônicos, né? Isso tem uma repercussão ruim. Bom, mas esse não é o ponto. E aí, primeiro passo, então, é eu olhar para mim e ver como eu estou usando, né? E aí, muitas vezes, esse limite precisa partir dos pais. Sim, o exemplo, né? Tá? Então, tem muitas questões. Primeiro isso. Segundo, eu parti para um diálogo. Então, é muito interessante a gente sentar e também outra coisa, não vamos brigar com os próprios eletrônicos. Né? A culpa não é do eletrônico. A culpa não é do eletrônico e a culpa não é dos nossos filhos. Sim. Ok? Então, tudo isso está acontecendo, bem ou mal, para o bem ou para o mal, porque nós admitimos tudo isso na nossa vida. Sim. Então, os filhos, eles estão se comportando à medida dos nossos limites. Então, a grande maioria das nossas casas, vale ressaltar, não há regras sobre o uso dos eletrônicos. Nós não temos manual de instrução sobre isso e não demos esse manual de instrução para os nossos filhos. Então, como fazer agora? Então, a gente precisa construir. Vamos conversar e combinar. Vamos conversar, combinar, fazer os nossos acordos. Sendo que esses acordos precisam ser justos. Se a gente falar assim, se eu entro com essa conversa sobre os limites, agora, nesse momento, de paraquedas, vai ser dessa forma, eu já estou sendo autoritária. E se eu deixar acontecer, eu continuo sendo permissivo. Como é o equilíbrio? Então, eu preciso sentar. Olha, estou percebendo, por exemplo, que os eletrônicos estão impactando muito na nossa vida, no nosso diálogo, na nossa comunicação em casa. A gente, muitas vezes, não está junto, não está se conectando. Eu estou percebendo isso em mim. Então, precisamos, primeiro, enquanto pais, admitir que isso acontece com a gente. Sim. Em vez, muitas vezes, da gente dizer para os nossos filhos que eles estão fazendo, mas a gente não. E eles estão enxergando o que a gente faz. Igual a eles e muitas vezes até pior. Porque muitos relatos são assim, o meu filho fica até de madrugada no telefone, no computador. E eu pergunto, e vocês? Como é que vocês usam o celular e o eletrônico? Né? Precisa ter essa resposta sincera. Então, muitos de nós também estamos dando esse exemplo da madrugada. Os nossos filhos também estão vendo lá debaixo a porta fechada, mas a luzinha lá, né, ligada, da TV, do computador. Enfim, está vendo tudo.
principalmente o adolescente, que ele está vendo toda a verdade que está acontecendo. Então, quando a gente passa de criança para adolescente, quando criança, ela ainda não está enxergando. Mas quando chega na fase da adolescência, ele está enxergando. Então, por isso que é muito desafiador. E mais importante ainda esse diálogo. Então, admitir isso é fundamental. E aí eu queria escutar vocês. Então, colocar eles para falar. E, enquanto pais, escutarmos os nossos filhos. Em que sentido? Precisamos admitir, olha, nós precisamos do celular, ele é muito importante. Hoje a gente faz coisas fundamentais. Ele serve para estudar, ele serve para a gente falar com os amigos, ele serve para a gente pesquisar, ele serve para questões práticas da nossa vida. Isso é ser sincero e coerente com os nossos filhos, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo tudo também no celular. Sim. Mas como é que a gente vai fazer aqui na nossa casa? Quero que todos nós vamos pensar juntos. Cada um vai dizer o que pensa, né? Como pode ser esse limite? Como a gente vai diminuir os usos e se conectar mais? Quais os momentos em que a gente vai deixar um pouquinho o celular de lado e vamos ficar no modo totalmente presencial? Qual é o limite de horário? Começa por aí. Segunda etapa dessa conversa. Meu filho e minha filha têm o celular, precisam para a escola, se comunicam com os amigos, não é? Então, por exemplo, adolescente, parar aquela crítica. Você passa o tempo todo com seus filhos, com seus amigos, aliás, com seus amigos no celular. Enquanto isso, também a gente está o tempo todo com as nossas amigas, nos nossos grupos de amigas, nos nossos celulares, enquanto mãe, certo? Então, ter cuidado com isso. Com a essa coerência, né? Da nossa fala, do que a gente faz, do que acontece de verdade, né? Porque, como eu estou falando, o adolescente, ele está sabendo que não é exatamente aquilo que eu estou falando. Então, ele se sente criticado de plano. Sim. E aí então, já vem a reação, né? De querer já se defender. Já vem a reação. A reação pode ser se afastar. Meu filho é muito bonzinho. Ele não fala nada. Muito ruim. Pois é. Ele aceita tudo. Aquela criança que, né, muito obediente ao extremo. Muito obediente. O adolescente muito bonzinho. Não fala nada. Ruim. Ele é muito obediente. Ele é permissivo. Cuidado. Pois é. E aí, aproveitando que a gente já está chegando finalmente aqui do nosso tempo, você falou dessa questão, a gente começou a falar das crianças que sabem se posicionar, que tem liderança. E esse bem caladinho aí... O que você tem a dizer aos pais, né, com relação a isso? Porque, muitas vezes, o pai, ele tende, a mãe também, a valorizar exatamente mais esse que está calado, o bonzinho, que não se coloca. E vem uma outra questão que tem a ver aqui com o nosso universo, né, de um podcast feminino, a mulher submissa ou a mulher que se envolve em em relacionamentos abusivos. Sim. E que, não sei se é na grande maioria, mas muitas delas foram essas meninas boazinhas, essas caladas, essas que não sabiam se expressar. De dizer não. Então, o quanto é importante a comunicação. Sim. Né? A comunicação para qualquer ser humano, em especial nesse caso aqui a gente falando das meninas, da mulher e do exemplo que você acabou de falar. Eu hoje estava com uma mulher, uma médica, sim, e ela falando, ela tem uma filhinha de 5 anos, eu acho, e ela falando da relação, ela até me mostrou um vídeo do modo como ela olha para o pai apaixonada e que esse pai é muito parceiro, é muito amigo, é muito ali, né, de apoiar ela. E aí ela dizendo, olha, ele diz, o meu marido, que ele quer estar sempre aqui por perto, dando apoio e tudo, que é para ela ter uma referência de como ela pode, lá na frente, querer um namorado, um marido, enfim, né? Porque muitas vezes a mulher, a criança que ela cresceu assim, caladinha, sim, bem comportada, para agradar, né, o pai e a mãe, enfim, sim, ela não consegue se posicionar diante, por exemplo, de um relacionamento abusivo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso revela que a criança está se calando para ser aceita. Uhum. Né? É.
Então, uma grande parte das situações é nesse sentido. Eu me calo, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho medo de falar, né? Para eu me sentir aceita e importante. Sim. E aí, eu não vou desenvolver, e me comportando dessa forma, e pensando dessa forma, e o pensar nem sempre a gente consegue atingir. Sim. Só se essa criança for a uma psicoterapia para ser trabalhada e tal. Mas, como a gente não consegue atingir o pensar, isso pode ser perigoso porque ela não vai desenvolver habilidades importantes. Como saber se posicionar, saber dizer esse não, né? Colocar limites, né? Colocar limites, né? E não saber o que é o certo e o que é o errado. Bom, então, muitas vezes, o que o autoritarismo traz quando eu sou aquela mãe que se importa demais com meu filho, que educo de modo, né, muito autoritário, dou todos os comandos, me preocupo com todas as situações, não deixo ele fazer as escolhas, porque as escolhas certas são as minhas, porque eu estou educando. Precisamos ter cuidado com isso, porque podemos estar formando pessoas, meninos e meninas, sem poder de escolha. Pois é. Certo? E o que é isso? Então, você falou no começo que você tinha um impasse lá com a sua filha, que você determinava a roupa, e ela já, nessa idade... Já se colocava, Já né? se colocava, ela já tinha opinião. E aí você se sentia, não é? Você questionava. Tipo, desrespeitada. Desrespeitada, você questionava, nossa e tal. E como eu falei, isso é excelente. Isso é positivo. E se a minha filha não é assim, não é essa criança que já se posiciona, porque aí uma coisa ou outra precisa de equilíbrio. Sim. Eu tenho que tomar cuidado com aquela criança que se posiciona demais. É verdade. Porque precisa ser equilibrado, para ela não ser autoritária, para ela não passar por cima das outras pessoas, para ela não abusar das outras pessoas, né? Inclusive emocionalmente. E também precisa ter cuidado com aquela criança que não se posiciona de jeito nenhum. Para aprender, né? Se Porque precisa... Essa habilidade, esse poder de escolha, ele é muito importante na vida adulta, na vida profissional. Então, existem hoje, a gente entende lá nos nossos consultórios que muitos adolescentes ainda não têm poder de escolha. Né? A mãe e o pai ainda estão ali determinando todas as situações da sua vida. Mas aí você me questiona, mas Dani, eu não tenho que educar? Eu não tenho... Tem. Você tem que educar, você tem que conversar, você tem que monitorar e, ao mesmo tempo, você tem que ir dando... Espaço, com limites, né? Para o poder de escolha. Isso pode ser bem pequenininho. Então, minha filha quer ir a um casamento com uma fantasia. Né? Então vai com a fantasia de qualquer jeito? Isso é permissividade. Né? Só vai se for com essa roupa? Isso é autoritarismo. Minha filha, é o seguinte, roupas para casamento são essas aqui. Todas essas opções, que tem 7 vestidos que você pode escolher para ir para o casamento. Qual é que você quer? Pronto, você está educando, você está colocando limites e dando poder de escolha dentro dos seus limites. Legal. Então, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, deixo a minha filha ir de fantasia para qualquer lugar. Isso é permissividade. Certo. Então, eu não estou ensinando poder de escolha para ela. É muito importante. Então, você que está aqui nos assistindo, já pegou aqui várias dicas bem legais, né? Se você está gostando aqui desse papo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. Às vezes você está assistindo aí na Smart TV, aí não se inscreve no canal. Tem que se inscrever no canal. Por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais esse algoritmo vai aí entregando, né? Entregando esse conteúdo para mais gente. Né? Então, assim, quando a gente entra nesse mundo, antes de eu entrar nesse mundo aqui do podcast e tudo, eu não entendia muito bem, mas é muito importante. Então, um conteúdo desse, ele pode ajudar uma família que está ali desestruturada. Às vezes o pai está quase separando da mãe, ou o filho está intrigado com o pai, a filha está intrigada com a mãe. Né? Então, assim, é algo importante que eu digo muito. Aqui é uma comunidade
E nós aqui fazemos o conteúdo e quem está ali assistindo colabora compartilhando, né, deixando o seu like, deixando o seu comentário, para que isso vá se expandindo cada vez mais. Porque quando eu digo elas têm poder, eu falo nesse poder interior, nessa coisa da gente ir evoluindo juntas, né, nessa coisa da gente ir espalhando coisas boas no mundo. E como a gente está chegando aqui no final, eu queria te pedir para dizer para a gente assim, qual é o teu superpoder, né? Todas nós temos superpoderes, né? A gente acredita que Deus, como você falou, tem as forças de caráter e tudo. Deus dá os dons, os talentos. Então, qual é o superpoder da Dani Bandeira? Eita! Agora me desafiou. Olha, eu acredito, né, que esse meu trabalho é um superpoder. Sim. Eu tenho muita gratidão, né, de ter tido, né, esse insight, Sim. vamos dizer. Esse insight pessoal, né, de fazer essa experiência na minha vida com os meus filhos e ver tudo isso acontecendo, tudo isso que eu estou contando, esses questionamentos, Sim. essa evolução, essa mudança, né? Ver hoje os meus filhos me escutarem e eu escutar eles se sentirem escutados, não é? Ver eles com poder de fala, né? Ver eles com equilíbrio, construindo, né? Tendo esse poder, Sim. jovens adultos, mas tendo esse poder de se observar, de olhar, de se criticar e, ao mesmo tempo, de respeitar, né? E de se conectar, a nossa conexão familiar, né? Então, eu tenho muita gratidão por ter tido esse insight. E, com certeza, contribuir para muita E gente, né? depois ter esse insight, né? Ou ter essa vontade, né? E ter esse poder de levar isso para as famílias. Essa comunicação mais respeitosa, essa comunicação mais assertiva, essas estratégias, essa escuta, né? Que faz com que realmente as famílias pratiquem um verdadeiro diálogo, que é sentar, olhar um no olho do outro, saber escutar, né? Sejam, inclusive, dificuldades, não só as coisas boas, porque é muito fácil escutar as coisas boas. Sim. Mas saber escutar as dificuldades, saber escutar, né, o que o meu filho está pedindo, as entrelinhas do que ele está pensando, do que ele está falando, e escutar com respeito. E depois refletir, e depois se posicionar. Esse é o time. Ah, muito bem. Entende? Guardem aí, pegue caneta e papel e anotem. E eu quero te perguntar onde é que encontra esse livro. Quem Hoje quiser esse comprar. livro encontra diretamente comigo. Pronto, aí entra no arroba Dani Bandeira _. Sim, a gente vai botar na descrição do vídeo. Isso. Quem quiser o livro, ó, começa a seguir aí a Dani. E aí lá no link da bio, né? Que tem lá. Fala comigo lá. Manda um direct, manda mensagem. Manda um direct, né? fala pelo WhatsApp, fala pelo link, dá Pronto. tudo certo. Vai me encontrar diretamente, vai falar direto comigo. Muito bem, ó. É uma excelente pedida aí, né? Todos nós, em qualquer momento da nossa vida, nunca é tarde a gente, né, aprender um pouco mais. E para quem já é vó como eu, não é isso? Ajudar também aí nessa lida com o neto, né? Sim. Com as crianças agora que cada vez mais vem mais cheias de inteligência, poder, né? Então, a gente precisa ir evoluindo, né? E com a evolução dos tempos. Então, agradecer, te perguntar também, que eu já ia esquecendo, para você, o que é uma mulher poderosa? Uma mulher poderosa é aquela que sabe escutar, é aquela que sabe mediar conflitos, né? Quando se sentir desafiada, ter o poder de parar, pensar, para se posicionar. Isso é sobre mediar conflitos. Muito bem. Então, Dani, olha, muito obrigada mais uma vez. Quando você quiser voltar, venha. Se quiser fazer aqui seu curso de mediação de conflitos no ETP Studio, venha, não é, Lucas? Porque realmente, hoje, às vezes a gente acha que não, mas um curso online ajuda muito mais gente. Sim. Né? Porque você só é uma, só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, né? Quando você grava um curso, deixa lá. A gente chega a mais mundo. Pessoas, né? Vai para o mundo. Em qualquer lugar do mundo que existe uma pessoa que entenda a língua portuguesa,
né, vai ter acesso a esse conhecimento que é muito importante. Porque, no fundo, por mais que as pessoas busquem, né, dinheiro, status e tal, o que realmente traz a verdadeira felicidade é a paz. E a família é a base, né? Sim. De tudo na vida. Então, quando a gente consegue isso na nossa família, tudo flui de uma maneira melhor, né? Isso. Com mais leveza, embora os desafios existam. Isso. Mas a gente consegue fluir melhor na vida. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Que mais famílias possam ser impactadas aí por todo esse conhecimento, né? Que você foi buscar, praticou e hoje ensina. E que nós possamos aí, né, nos encontrar pelas estradas da vida aí com mais histórias interessantes para contar. Obrigada, Carmen. Eu que agradeço a oportunidade, essa partilha incrível com todas essas mulheres que te escutam. Pois é, Tá muitas certo? mulheres aí, graças a Deus. E para você que está aqui com a gente até agora, a gente agradece demais a sua audiência. A gente pede mais uma vez que você contribua aí, né, compartilhando esse conteúdo. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.